feito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Amém? Vamos orar por um instante, irmãos? Senhor nosso Deus, eis aqui a tua palavra, ó Deus. Nós te pedimos nesse momento que teu Espírito Santo esteja atuando em nosso meio, ele possa atuar em cada coração aqui, cada mente, Pai, que a gente possa entender, compreender e receber a tua palavra com fé nessa noite, Senhor. É o que eu te peço. Eu peço por cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o Salmo 126, ele está dentro de um grupo de salmos que são conhecidos como os cânticos de romagem, né, ou cânticos de degraus. São salmos, a partir do Salmo 120 até o Salmo 134. Né? Algumas Bíblias trazem, né, em cima, como se fosse um cabeçalho aí, cântico de romagem. Né? E esses salmos, eles provavelmente eles foram reunidos, né, nesse grupo aqui de salmos para providenciar um inário para os peregrinos, para os viajantes que se dirigiam a Sião, né, nas festas anuais que tinha em Israel. Então era um inário que eles iam caminhando e cantando, né? Eles iam seguindo o seu caminho e louvando esses cânticos aqui a Deus. E esse salmo é um deles. E os salmos, irmãos, muitos deles são difíceis a gente perceber o contexto ali. Qual foi o contexto em que esse salmo foi escrito? Né? Porque a regra para a gente interpretar qualquer texto, não só bíblico, mas também textos normais, é o contexto. A gente precisa entender o contexto para entender do que o texto está falando, né? Tem alguns salmos que são bem claros. Tem alguns que a gente consegue identificar o contexto ali. Por exemplo, o Salmo 137, logo no versículo 1 diz assim, às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos lembrando de Sião. Logo no versículo 1. E aí, então você já identifica que eles estão na Babilônia. Eles estão cativos na Babilônia quando esse salmo foi escrito, o 137. Você já consegue interpretar melhor, entender melhor o salmo completo. Tem o Salmo 51, e logo no cabeçalho também vem escrito, né? Ao mestre do canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele depois de haver possuído Betseba. E é um cabeçalho, se você for lá no Salmo e ver uma letra meio em itálico, assim, diferente, isso daí tá na Bíblia hebraica. Então isso aqui é a palavra de Deus, ao mestre do canto, Salmo de Davi. E aí identifica quando foi que esse salmo foi escrito. Depois que ele pecou com Betseba. Então, a gente já entende o contexto do salmo, entende melhor o que está acontecendo ali. Um outro exemplo, o Salmos 96. O Salmos 96 inteirinho, ele está dentro de 1 Crônicas 16. Praticamente, palavra por palavra, está lá em 1 Crônicas 16, e a gente sabe qual foi a época que foi escrito. Mas o salmo que nós lemos aqui, o 126, ele não nos apresenta um contexto assim tão exato. Ele não dá um contexto exato quando que esse salmo foi escrito. Mas quando a gente lê o versículo 1, né? Olha aí, versículo 1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Quando a gente lê isso, a gente deduz aqui que provavelmente se trate ali do período de um período depois daqueles 70 anos que o povo de Israel ficou cativo na Babilônia. Foi algum período depois disso. Eles estão se lembrando, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Mas observando o salmo por completo, a gente percebe algumas coisas. A gente percebe que o salmo foi escrito olhando para o passado, no versículo 1. Não é? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Você percebe que ele está lembrando de algo que aconteceu lá atrás. Mas aí você vai no versículo 4 e você vê que ele está falando do presente também. Olha só o versículo 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Como o Senhor restaurou, e agora ele pede para o hoje. Restaura hoje, restaura, né, a nossa sorte. Mas ele também
olha para o futuro. Né? No versículo 5 ele fala que com júbilo ceifarão. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Você já vê que é o futuro. Então a gente consegue perceber algumas coisas aqui e tirar algumas lições para nós hoje, a igreja de Jesus. Esse salmo ele é preciosíssimo e tem muitas lições para nós ainda hoje, nós como igreja. Amém, irmãos? Então, em primeiro lugar, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Repara que nos 3 primeiros versículos ele está falando no passado. Nos 3 primeiros, vamos ler os 3 novamente. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós. Bem? Quando o povo olha para trás, eles podiam contemplar grandes feitos que Deus havia feito na vida deles. Grandes coisas que Deus havia atuado na vida desse povo. Né? E aí no versículo 3 ele fala, por isso estamos alegres. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Ainda ontem eu completei 11 anos casado. Né? Eu e a Karina completamos 11 anos de casado. Quando chega nessas épocas, né, dessas épocas dos aniversários, né, não só do casamento, mas, por exemplo, semana passada eu completei também 10 anos de empresa. Eu não sei se os irmãos são como eu, mas quando chega nessas épocas, assim, eu fico meio reflexivo, né, pensando em tudo que Deus fez até ali, né, no caminho, no trilhar ali, os detalhes que aconteceram para que hoje, por exemplo, eu esteja 11 anos casado, ou para que eu esteja 10 anos no trabalho, detalhes, né? E essas coisas me fazem, quando eu reflito nisso, quando eu fico pensando nisso, me faz acreditar ainda mais na providência de Deus. Como foi Deus que me levou até onde eu estou hoje. Faz crer ainda mais no Senhor. Então, como o salmista, assim como o salmista olhou para trás, né? Grandes coisas fez o Senhor. É como o salmista que cada um de nós aqui hoje possa olhar também para trás. Eu tenho certeza que todos aqui podem olhar e enxergar a providência de Deus em sua vida. Tenho certeza. Você pode olhar. E uma dessas coisas, a mais importante, por exemplo, é a conversão. Quem éramos nós, aqueles que são salvos em Jesus Cristo? Quem somos hoje? A Bíblia diz que o Senhor nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Onde eu estava e onde eu estou hoje. Olha para trás. Veja de onde o Senhor te tirou. Nós podemos olhar para a conversão, podemos olhar, por exemplo, para essa igreja. Eu estou aqui há apenas 5 anos, mas quantas coisas eu já não vi acontecendo aqui no meio, quantas pessoas eu já não vi sendo batizadas, quanta coisa, sabe? Como Deus tem sustentado essa igreja, sustentado as famílias dessa igreja, os jovens e todos nós, né? Porque a igreja é do Senhor, a igreja é de Jesus, né? E Ele tem sustentado a sua igreja. Então, irmãos, percebam, a gente pode olhar para trás e enxergar muita coisa que Deus fez em nossa vida. O crescimento espiritual. Na semana passada eu estava conversando com os irmãos ali na saída da igreja e a gente lembrando de quando a gente nem era convertido ainda, que pegava a Bíblia a ler e não entendia nada. Já aconteceu isso com alguém aí? Não entendia nada do que estava lendo e às vezes se esforçava para tentar entender. Mas olha o crescimento espiritual, né? Como Deus é misericordioso e bondoso para conosco, né? Ele tirou a cegueira dos nossos olhos, né? Porque a gente tentava ler porque a gente não conseguia entender, porque a gente era cego espiritualmente. Mas Ele tira a cegueira espiritual, nos transporta para o reino de Deus, né? O Senhor abre os nossos olhos, e nos sustenta com a Tua palavra. Dia após dia a gente vai crescendo e a gente às vezes nem percebe, né? Jesus conta aquelas parábolas do reino, o homem semeou uma semente ali e ela cresceu e ele nem percebeu, né? Da mesma forma, a gente cresce espiritualmente. A gente que ouve a palavra, que busca a Deus, a gente vai crescendo e às vezes nem percebe. Então a gente pode sim olhar para trás e
e ver o quanto Deus tem feito em nossas vidas. Quando o povo de Israel fez essa reflexão, né, quando eles fazem essa reflexão, como no versículo 3, né, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Com certeza, eles se lembravam do Egito. Esse povo, para quem conhece assim, a história, o desenrolar da história bíblica, esse povo ele foi escravo no Egito por séculos, né? Eles foram escravos, mas eles foram tirados do Egito de uma forma extraordinária. Usando a linguagem bíblica, Deus os tirou do Egito com mão forte, é o que a Bíblia diz. Lá em Deuteronômio 26, versículo 8, diz: Por isso o Senhor nos libertou do Egito com mão forte e braço poderoso, com atos temíveis, sinais e maravilhas. O povo era escravo. E nós conhecemos a história. Deus enviou 10 pragas ali no Egito. O faraó estava se recusando a deixar o povo de Deus sair da escravidão e ir para o deserto. E Deus enviou as 10 pragas. O Senhor, quando o povo saiu do Egito, o Senhor, diz a Bíblia, que era uma nuvem, uma coluna de nuvem de dia. Naquele sol escaldante do deserto, Deus sustentava o povo como uma nuvem para refrescar. E à noite ele era uma coluna de fogo para os aquecer no frio do deserto à noite. Deus abriu o Mar Vermelho para aquele povo passar. Só que mais do que isso, né? Como se isso fosse pouco. Deus abriu o Mar Vermelho e eles passaram pelo meio com os pés secos, diz a palavra de Deus. Mas aí o faraó enviou seus guerreiros para perseguir o povo de Deus e eles começaram a persegui-los. E diz a palavra de Deus que o anjo do Senhor se colocou entre os guerreiros do Egito e o acampamento e o povo de Israel que estava seguindo. E aí os egípcios não conseguiam chegar. E o anjo do Senhor se colocou entre eles e a coluna de nuvem. E essa coluna de nuvem era escuridão para os egípcios, mas para os israelitas era claridade para que chegassem à noite. Foram coisas extraordinárias que aconteceu para que esse povo saísse do Egito. E aí quando eles passam pelo Mar Vermelho, e os egípcios estão ali no encalço deles, ainda dentro do Mar Vermelho que estava aberto, aí Deus fecha o Mar Vermelho e os egípcios morrem ali no Mar Vermelho. E aí o povo vai para o deserto e Deus manda pão no deserto todos os dias. Deus manda carne para aquele povo comer no deserto. Deus dá água, jorra da rocha para aquele povo se saciar. Então grandes coisas fez o Senhor por nós. É o que eles podem dizer. Com certeza eles se lembravam de tudo isso, de sua história. E grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Mas na história mais recente desse povo, eles também têm uma outra época que eles foram libertos. Foi do cativeiro da Babilônia. O Antigo Testamento ele dedica muito do texto ali para falar sobre o cativeiro da Babilônia. A história bíblica é uma antes da Babilônia e outra depois. E essa é uma época triste para o povo de Israel, essa época em que eles ficaram 70 anos como cativos na Babilônia. O livro de Jeremias ele narra o antes e o durante esse período. Lamentações de Jeremias ele narra ali o olho do furacão, na hora que as coisas estão acontecendo, que a cidade está cercada e as coisas acontecendo. Ezequiel escreve já na Babilônia, escreve a profecia lá na Babilônia. Esdras e Neemias relatam o retorno do povo para sua terra. E nós sabemos que o fato do povo ir para a Babilônia, ser levado cativo, ser tirado da sua terra e levado para a Babilônia, foi juízo de Deus. Foi juízo de Deus por conta da rebeldia daquele povo. Deus enviava profeta atrás de profeta e o povo se recusava a ouvir, a dar atenção. E então Deus foi quem enviou aquele povo para a Babilônia. Leia Lamentações de Jeremias e a gente vai perceber que foi Deus quem enviou-os para a Babilônia. Como um castigo, como um juízo. Mas esses 70 anos chegaram ao fim. E agora? E agora eles podem dizer, versículo 1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Eles estavam na Babilônia, então agora eles estão voltando para casa.
ficamos como quem sonha. Foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Foi como um sonho esse retorno, essa libertação. O salmista aqui, ele reconhece que não foi o Ciro, não foi aquele rei que, por conta de algo político ali, simplesmente que libertou o povo da Babilônia. O salmista, ele reconhece que houve intervenção de Deus na libertação daquele povo da Babilônia. Houve intervenção de Deus. E, meus irmãos, o ser humano, ele precisa da intervenção de Deus. Gostaria de dizer isso hoje. Todo ser humano precisa da intervenção de Deus em sua vida. O povo de Israel, eles foram libertos da escravidão no Egito. Eles foram libertos do cativeiro na Babilônia. E quando chega a época de Jesus, o império que está dominando na época ali é Roma. E o povo, o que o povo quer é a liberdade desse novo império, né? Foram libertos do Egito, foram libertos da Babilônia, e agora Roma dominando, e aí há uma expectativa por libertação. Há uma expectativa messiânica. Eles esperavam um Messias que viessem libertá-los do domínio de Roma. Viessem libertá-lo, porque eles estavam sendo oprimidos pelos romanos. E aí vem Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo olha para os religiosos da época, para os religiosos judeus da época, e ele diz que vocês são escravos do pecado. Eles esperam uma libertação de Roma. E aí Jesus diz, vocês são escravos do pecado. Jesus diz também lá no livro de João, capítulo 8, no capítulo 18, que o meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. Então Jesus, ele não veio libertar aquele povo do domínio romano. Jesus não veio libertar o homem de um domínio político, né? Jesus, ele veio libertar o homem do pecado. Jesus Cristo é o Cordeiro do mundo que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, diz lá em João 1:29. Ele veio quebrar as correntes do pecado da vida do ser humano. Veio quebrar as correntes que Satanás usa para aprisionar o ser humano, o homem. Então, irmão, talvez você que me ouve esteja dando muita atenção para muitas coisas ao seu redor. Talvez esteja dando atenção para várias coisas. Mas eu queria te fazer uma pergunta assim com seriedade aqui hoje. Eu quero que você preste atenção, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta com seriedade. E a sua alma, meu irmão? E a sua alma? Você tem dado atenção para a eternidade, para a sua alma? Você já teve um encontro real com Jesus Cristo? Essa é uma pergunta que a gente tem que responder para nós mesmos. Você já teve um encontro real com o Salvador Jesus Cristo? Eu não estou perguntando se você acha legal ou se você concorda com os ensinos de Jesus. Eu estou perguntando se você já teve um encontro com Ele, com o Salvador, com Cristo Jesus. Com Jesus Cristo de Nazaré. Entregue a sua vida para Jesus aqui hoje, irmão. Entregue a sua vida para Ele aqui hoje e um dia, lá na frente, você vai poder dizer como salmista: quando o Senhor restaurou a minha sorte. Você vai poder lembrar como salmista daquele passado em que você estava escravizado com correntes e que nem sabia, uma escravidão espiritual. E aí você vai poder dizer: quando o Senhor restaurou a minha sorte, pareceu um sonho. Quantos se convertem e não têm esse sentimento? Pareceu um sonho. É algo inexplicável. Pareceu um sonho. Eu estava completamente cego, mas Ele abriu os meus olhos. Ele tirou a venda dos meus olhos e Ele me salvou. Você vai poder dizer isso. Então, assim como as nações diziam para esse povo, no versículo 2, na parte final do versículo diz: então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Então, que as pessoas possam dizer sobre você também, que grandes coisas o Senhor fez por você. E no seu
viver diário que as pessoas possam olhar para o passado e olhar para hoje e dizer grandes coisas o Senhor fez por esse jovem, por essa pessoa. Porque o Senhor o salvou. Que a gente possa, que a nossa vida possa ser como esse povo. O povo de Israel sempre foi chamado por Deus aqui no Antigo Testamento para ser luz das nações. As nações tinham que olhar para eles mesmos e perceber a glória de Deus. Então, que as pessoas possam olhar para nós, perceber a glória de Deus, a transformação que só há em Deus. Só pode ter sido Deus, é o que as pessoas têm que falar, e é o que as nações diziam para Israel. Só pode ter sido Deus. Versículo 4, irmãos. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Amém? Aqui a gente vem agora para o presente, né? Versículos 1 a 3 falou do passado. Agora no versículo 4 ele fala do presente. Restaura a nossa sorte, Senhor. Então a memória do salmista, dos versículos 1 ao 3, a memória dele não fez ele descambar assim, para nostalgia, para aquela saudade triste do que já aconteceu. Mas a memória dele produziu combustível nele para a esperança. Olha, Deus já fez tantas coisas por nós. Senhor, restaura hoje também, Senhor. Faz hoje aquilo que o Senhor fez no passado em nossas vidas. Foi um combustível para a esperança. O Senhor pode fazer de novo. Então, olhar para o passado serviu como um lembrete de que Deus é capaz de fazer hoje, de salvar hoje ainda o seu povo. Salvar hoje. Se o salmista se alegra pelo que o Senhor fez em seu favor no passado, mas pede restauração para hoje, nós podemos tirar uma lição disso também. Ele se alegra pelo que foi feito no passado, mas hoje ele pede restauração. Então hoje algo não está certo ali. Não é? A gente chega a essa conclusão. Ele pede restauração hoje, então hoje algo parece que não está nos trilhos. E aí eu também eu volto para nós esse questionamento, né? Como está a sua vida hoje, meu irmão? Como está a sua vida hoje? Nós não podemos viver a vida cristã assim dos milagres do passado. Nossa, como eu me alegro por tudo que Deus já fez na minha vida, mas a vida cristã é um passo de cada vez, né? O dia após dia. Como está a sua vida hoje? Porque a vida do crente ela tem que ser, né, como a Bíblia diz, de glória em glória. Onde está aquele crente fervoroso na obra do Senhor, como há alguns anos atrás? Onde está aquele crente dedicado à oração, à leitura da palavra de Deus? Que o tempo ele não nos engula. Agora há pouco eu falei sobre não perder o fervor, sabe, diante da palavra de Deus, diante da salvação, diante de cânticos que falam sobre a palavra, que a gente não perca o fervor. Que o tempo ele não nos torne espiritualmente apáticos, não nos derrube. Então restaura, Senhor. Restaura como as torrentes do Neguebe, ele fala, não é? Final do versículo 4. Restaura a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. E o que quer dizer isso? O deserto do Neguebe, ele é localizado no extremo sul da Palestina. E aí, existe uma época do ano que chove muito naquela região, então as partes altas, elas transbordam, né? Elas enchem de água, transbordam e a água começa a descer para o deserto do Neguebe, que é uma parte mais inferior. Tem até um vídeo no YouTube mostrando esse momento, é muito, muito legal. Se os irmãos tiverem curiosidade, pesquisem lá, né? As torrentes do Neguebe. E aí a água vem vindo, e aquele lugar árido, né? Deserto, agora se tornou um rio ali. E aí o tempo passa e daqui a pouco há vegetação. Então o deserto se torna um jardim. A Bíblia diz lá em Isaías 32 assim: até que por fim o Espírito seja derramado do céu sobre nós. E olha só, então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil produzirá colheitas fartas. É só Deus que pode fazer isso, meus irmãos. É só Deus que pode transformar o deserto num pomar, o deserto num jardim. Só Deus. Restaura a nossa sorte, Senhor, como as torrentes
do Neguebe. Os versículos 5 e 6, eles falam ali sobre semear, sobre ceifar. A gente percebe que é um trabalho nosso, né? Os versículos 5 e 6. Daqui a pouco a gente dá um pouco mais de atenção para eles. Mas o versículo 4, que nós lemos agora, ele fala de algo que só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer isso daqui que acontece como as torrentes do Neguebe, aquele deserto ser cheio de água e ser transformado num jardim. Então aqui o salmista ele ora pela intervenção de Deus, por intervenção direta de Deus, coisa que só Deus pode fazer. Só Deus pode transformar ossos secos num exército. Só Deus. Então, que a gente também ore por despertamento espiritual, meus irmãos. Que a gente, como o salmista, ore, Senhor, restaura a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Nós oremos por despertamento espiritual, que a gente peça a Deus para que Ele reavive o nosso coração na presença dEle e que a gente seja instrumento em suas mãos. Que a gente ore pela intervenção de Deus em nossas vidas. Tem coisas que só Deus pode fazer. Será que pode um cadáver se tornar vivo novamente? Como Ezequiel 17. Mas Deus pode fazer. Deus pode tudo. Amém, irmãos? Versículos 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Se por um lado a gente tem a certeza da intervenção de Deus, se por um lado a gente pede a intervenção direta de Deus em nossa situação, por outro lado a gente tem a consciência de que a gente também deve trabalhar. Esses versículos falam dos que com lágrimas semeiam, estão trabalhando. Quem sai andando e chorando enquanto semeia. Então tem uma parte nossa também na coisa. Muitas vezes nós queremos mudança em nossa vida espiritual, mas não fazemos por onde. Então nós devemos lançar as sementes nesse trabalho. Nós devemos lançar a semente. E é um trabalho, e lançar a semente muitas vezes é um trabalho que requer esforço nosso. A gente quer uma transformação na nossa vida espiritual, mas muitas vezes não vem no culto. Não tem sentido. Então venha aos cultos. Para quê? Para se expor à palavra de Deus. Ouça a Bíblia. Ouça a Bíblia sendo lida, sendo pregada. Muitas vezes a gente quer crescer no conhecimento de Deus. Crescer no conhecimento mesmo do que Deus tem aqui nas Escrituras. Requer um esforço nosso. E um lugar muito bom para a nossa reflexão nesse sentido é a escola bíblica dominical. Onde a gente reflete sobre temas bíblicos ali com mais... É diferente do culto, que aqui eu estou pregando, mas na EBD a gente faz perguntas e aprende com as colocações dos irmãos. Então a gente demanda ali, lançar as sementes demanda muitas vezes um esforço nosso. Venha estudar a palavra de Deus, leia a Bíblia regularmente. Requer esforço nosso, a gente tem que parar e ler a Bíblia, a gente tem que reservar um tempo para a oração. A gente tem que testemunhar da nossa fé para as pessoas. Tudo isso é trabalho, É semente que a gente pode ir lançando. São sementes que a gente vai lançando e tendo a certeza de que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Diz a palavra lá em 1 Coríntios 15. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. No Senhor o vosso trabalho não é vão. Irmãos, é exatamente nesse ponto do plano perfeito de Deus que nós estamos. Que ponto? No ponto em que nós temos o privilégio de trabalhar para Ele. Nós temos o privilégio de viver a nossa vida para Deus, usando os nossos dons e talentos na obra de Deus, com os olhos na colheita que um dia vai vir, o dia do Senhor. Lá em Tiago, capítulo 5, versículos 7 e 8, diz assim, olha só o que diz. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor.
Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então a gente está nesse ponto da história em que a gente pode trabalhar para Deus, esperando a volta do Senhor Jesus, a vinda de Jesus Cristo, que não tardará, não tardará. O Senhor Jesus, ele vai voltar e nós podemos ser instrumentos dele aqui hoje e agora. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. O dia do Senhor vai chegar. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, com alegria, trazendo os seus feixes. O nosso trabalho no Senhor não é vão, irmão. E para concluir, irmãos, algumas lições que a gente tira desse texto. Os milagres do passado são medidas para o futuro. Milagres do passado são medidas para o futuro. O Deus que parou o sol, o Deus que tirou esse povo do Egito passando pelo meio do Mar Vermelho, o Deus que fez tantas coisas por esse povo, será que tem algo que ele não possa fazer hoje em nossas vidas? Ele tudo pode, meus irmãos. Receba a palavra de Deus com fé. Para o Senhor, os lugares secos são rios em potencial. Uma outra lição que a gente tira aqui. Os lugares secos para Deus são rios em potencial. Muitas vezes para nós, quando nós olhamos um lugar seco, a gente não acredita que ali pode ser transformado. Quando a gente olha uma vida assim, uma pessoa completamente entregue ali no mundo, sabe, no submundo ali, a gente muitas vezes, com os nossos olhos carnais, a gente não vê transformação, mas Deus, ele pode. Os lugares secos são rios em potencial. E o trabalho árduo e a boa semente nos dão certeza da colheita. Nosso trabalho no Senhor não é vão. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena trabalhar, vale a pena buscar a Deus, porque o nosso trabalho dele não é vão. Com certeza vamos colher, porque o dia do Senhor ele vai chegar. Como diz em Tiago, pois a vinda do Senhor está próxima. Amém, irmãos? Vamos orar por um instante, enquanto os irmãos do louvor vêm se dirigindo para cá.